Dica de leitura, hein? Nossa, faz muito tempo que a gente não grava aí, certo? Um vídeo com dica de leitura. Vamos voltar aí a gravar, tá certo? Novamente o nosso espaço literário, beleza? E hoje a dica de leitura que eu trouxe para vocês é desse livraço incrível chamado Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury, certo? É um autor norte-americano que ele lançou esse livro em 1953. Tem um filme também sobre esse livro, certo? Com o mesmo título, Fahrenheit 451. Cara, o filme incrível, fantástico também, tão bom quanto o livro. E é uma história futurística de ficção científica que trata sobre um mundo imaginário, né, um país imaginário, onde esse país está governado por um regime autoritário, um regime totalitário que tenta controlar as pessoas de todas as maneiras. Então, o Ray Bradbury, em 1953, quando ele lançou esse livro, ele foi muito... Claro que teve as experiências do nazifascismo, do qual certamente ele se inspirou demais para poder tirar algumas ideias de controle, poder, certo? Mas é impressionante como ele foi, digamos, inteligentíssimo em vislumbrar essa sociedade do controle de hoje que nós vivemos. É a história de um bombeiro, tá certo? Guy Montag, e quando a gente fala de bombeiro, a gente pensa o quê? Qual é o trabalho do bombeiro? É apagar incêndio, né? Evidentemente, o trabalho do bombeiro é apagar incêndio. Então, o Guy Montag, ele é um bombeiro e ele mora com a esposa dele, tal, não sei o quê. A esposa é uma sujeita completamente alienada, né? Vive assistindo uma televisão enorme que tem na casa deles e conversando com famílias imaginárias que passam na televisão. Ou seja, ela não tem um contato com a realidade. Lembra esse vício que as pessoas têm hoje na internet, no celular, e perdem o completo contato com aquilo que seja real. Trocam a realidade pelo imaginário, trocam o real pela ficção. Ou seja, a mulher dele é completamente alienada da sociedade. E ele também é um cara que obedece ordens, né? Que é um bombeiro que, em vez de apagar incêndios, certo? Ele provoca incêndios, porque o trabalho desses bombeiros aqui é o quê? Perseguir pessoas que têm livros escondidos, olha só, certo? Aprender esses livros e tocar fogo nesses livros. Então o trabalho dos bombeiros aqui não é apagar incêndios, é provocar incêndios. Olha a ironia, né? Ou seja, livros, conhecimento, saber, questionamento, dúvida, isso são coisas que não podem ser permitidas na sociedade de controle, que não podem ser permitidas na sociedade totalitária. Existem vários métodos de controle, né? Mas numa sociedade autoritária, fascista, totalitária, isso, né, se tenta ao máximo, certo? Rechaçar esses livros, perseguir, né, tirar de circulação. Então, é uma ideia genial e fantástica. Só que o Guy Montag, ele conhece uma adolescente chamada Clarice. E a Clarice é uma moça que lê muito, estuda muito e tem livros escondidos, né? Então ela passa a conversar com ele e ele passa a questionar algumas coisas em relação àquele sistema, aquele governo, ao próprio trabalho dele, ao próprio papel dele na sociedade. Ele passa a se questionar, né? Poxa, realmente, será que a gente não está sendo controlado? Qual o sentido de eu estar aí perseguindo as pessoas porque elas estão lendo? O que há de tão perigoso nesses livros que eles não querem que as pessoas conheçam, que eles não querem que as pessoas leiam? Então, o Guy Montag, né, o personagem, ele começa a questionar tudo aquilo que está acontecendo ao redor dele. E começa a questionar o próprio papel dele dentro do sistema. Começa a questionar o próprio papel e a função dele dentro daquele aparato repressivo que aquele regime autoritário colocou, né? Ou seja, é como uma espécie de novo nascimento, né? O que talvez possa acontecer com uma pessoa do exército, da polícia hoje, que passa a questionar, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou sendo pago para, né, reprimir o povo, eu estou sendo pago para manter uma determinada ordem militar, uma disciplina nas pessoas. Eu estou sendo pago para isso, mas peraí, por que eles querem que a gente controle as pessoas? Por que eles querem que a gente reprima as pessoas? Será que não tem alguma coisa errada na engrenagem do sistema? Então o filme ele leva a esse tipo de autorreflexão que o personagem traz, né? Dessa sociedade realmente que tenta controlar as pessoas, que tenta tirar das pessoas o conhecimento, o questionamento e a reflexão, como a gente vê hoje, né? Ou seja, os ataques à educação, os ataques aos autores clássicos, como por exemplo o Paulo Freire,
né, o Gramsci ou qualquer outros pensadores que trazem uma reflexão crítica para o sujeito. Inclusive, né, o que acontece? É uma coisa que a gente vê muito no mundo hoje. Né? Quantos e quantos governos não perseguem o conhecimento livre, a reflexão, com medo desse pensamento reflexivo trazer as pessoas a um vislumbre de um mundo diferenciado, ok? Então, essa é a nossa dica de hoje, ok? Fahrenheit 451, espero que você goste. Grande abraço e até a próxima dica literária, dica de leitura. Valeu, gente. Se inscreve no nosso canal, compartilha, dá o like e coloca a sua opinião, e ela é muito importante para nós. E se você quiser dar uma dica, fala sobre esse livro, se a gente tiver o acesso e tal, tiver lido, a gente faz o comentário. Grande abraço, valeu, gente. Tchau.